Glória a Deus, amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Se você puder já abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos. Carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 19. Vamos ler 3 versículos e ter esses versículos como base para os assuntos que estaremos aqui tratando, que o Senhor Deus colocou no nosso coração. Glória a Deus. Só diminui um pouquinho o agudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, meu Deus. Tá bom, varão? Obrigado. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Quantos acharam? Se você não tem seu poderio, a Bíblia Sagrada, acompanhe aí com a pessoa que está do seu lado. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 19. Assim está escrito a inerrante palavra de Deus. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que ele tinha prometido também, era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus o nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Coloque a Bíblia ao lado, segure na mão dessa pessoa que está do seu lado, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, como hábito que nós assim temos e entendemos, Senhor, que não será a nossa palavra que será ministrada, mas será a sua inerrante palavra que será trazida para os nossos corações. Que o Senhor possa nos dar assim a tua direção, que o Senhor possa, Deus, assim trazer todo o encorajamento, que a palavra desta noite, Deus, possa trazer em nós, Pai, reflexão, e que possamos sair daqui, Senhor, acreditando nas nossas promessas. Promessas essas, ó Deus, que um dia foram reveladas. Promessas essas, ó Deus, que um dia foram ministradas nas nossas vidas. E nada melhor do que falar, Deus, do nosso pai Abraão. Por isso, Deus, toma nas tuas mãos a nossa vida e esteja conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Se você puder se assentar e dando um lindo aplauso para Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Amém, meus irmãos? A epígrafe desse texto que nos é dada aqui como um apreço nessa noite, vai falar sobre a justificação da fé de Abraão. E o texto que nós acabamos de ler acaba também nos trazendo a mensagem que isso foi lhe imputado como uma justificativa por ele ter confiado nas promessas que Deus havia declarado para a sua vida. Nós vamos ver que Abraão, no capítulo 12 do livro do Gênesis, ele recebe uma promessa da parte de Deus, e Deus lhe impõe assim algumas condições para que ele pudesse abandonar a sua parentela e que ele pudesse ir para uma terra que o Senhor ainda iria revelar a ele. Quando Deus chega para Abraão, e nós conhecemos bem a história, que Abraão ele não demora muito a tomar a sua decisão.
Segundo alguns historiadores, dizem que no mesmo dia que Deus faz a proposta para Abraão, Abraão não espera uma semana, Abraão não espera um mês, Abraão não espera um ano. No mesmo dia ele toma a sua decisão, ajunta tudo que é seu, pega a sua esposa, que até então se chamava Sarai, e vai para encontro da promessa. Diante de uma mente de pregador, a gente fica a se perguntar: o que levou a Abraão a tomar tamanha decisão? Até porque a vida de Abraão não era uma vida solitária. Abraão tinha alguns conceitos já definidos para a sua vida. Todas as vezes que nós vamos falar de promessa, a gente precisa tentar compreender dois tipos de promessa. Uma promessa condicional, uma promessa que diante de uma condição se tem uma exigência. E quando vamos falar de uma exigência, a própria Bíblia vai trazer inúmeras promessas, aonde ele declara a promessa e exige alguns cumprimentos. Por exemplo, ainda que na minha presença e seja perfeito, e eu multiplicarei os seus dias. Uma outra promessa diante de condição: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Promessas como essas têm uma condição: de nós recebermos de Deus e cumprirmos aquilo que Ele pré-declara, e esse cumprimento ele vai ser notório. Agora, existem algumas promessas que não estão diante de uma situação condicional. Existem algumas promessas que o Senhor olha para algumas pessoas e acha graça na vida de algumas pessoas e cumpre independente de uma condição ou não. A gente vai observar dentre essas promessas que a Bíblia ela vai nos relatar sobre a vida de um homem chamado Davi, um homem com o qual, ou um jovem com o qual adora ao Senhor, serve ao Senhor na sua simplicidade, gasta a sua vida fazendo aquilo que os olhos de Deus têm contemplado e fazendo da melhor maneira. A Bíblia ela vai nos avisar e nos alertar que este jovem Davi está atrás das malhadas, trabalhando aonde o olhar do homem não conseguia enxergar. Só que agora a história vai dizer que o profeta, o sacerdote ou o juiz chamado Samuel vai até Belém, e chegar em Belém tem um propósito e tem uma chamada divina para derramar o azeite. A história vai dizer que, aleluia, Samuel entra na casa de Jessé, fala para Jessé o motivo com o qual está ali, aonde ele quer ungir, aonde ele quer derramar o azeite. Jessé traz os seus 6 primeiros filhos, possivelmente com mais formosura, com mais apresentação, com mais assim, diálogo, e a Bíblia vai dizer que os filhos que Jessé apresenta se acabam. A Bíblia agora diz que Samuel chega para Jessé e lhe diz: acabaram-se os seus filhos. E Jessé vai buscar na sua memória alguém que possa estar esquecido, alguém que possa estar abandonado, alguém que possa estar, querido, colocado num canto. E eu me alegro, querido, quando eu olho para histórias como essa, para promessas como essas, de pessoas que não são reconhecidas, de pessoas que não são vistas e que estão atrás das malhadas. Mas o meu Deus, o Deus com o qual eu e você servimos, é um Deus que enxerga aonde o homem não enxerga. O Deus com o qual eu e você viemos aqui nessa noite para adorar, para declarar hinos de louvores, é um Deus que quando nós estamos no nosso quarto, que quando nós estamos, querido, nos lugares mais remotos, Ele se coloca de pé para ouvir a nossa oração. Ele se coloca de pé para ouvir a nossa adoração. E a Bíblia vai dizer que Jessé
vai falar para Samuel: existe ainda um que está trabalhando, existe ainda um que está fazendo aquilo que os outros não estão fazendo. Sabe que eu começo, querido, a aprender que quando você faz coisas que não são para o homem, mas que são para Deus, o olhar de Deus, ele vai ser sempre galardoador. O olhar de Deus sempre vai ser um olhar diferente. Sabe que eu aprendo, querido, nos dias que nós estamos vivendo, que o olhar de Deus sempre vai enxergar quando o olhar do homem não enxerga. Sabe que eu entendo e que eu aprendo que muitas das vezes nós temos assim o hábito de fazer ou de tentar mostrar para que o homem possa ver o que Deus está fazendo. Mas entenda uma coisa, querido, o olhar de Deus sempre vai nos enxergar, muitas das vezes fora desse ambiente chamado igreja. O olhar de Deus vai nos enxergar, presbítero Sebastião, quando nós estamos dentro da condução. O olhar de Deus, aleluia, vai nos enxergar, sabe quando, querido? Quando nós estamos diante de uma tela de computador e ninguém está nos vendo, e ele vai saber o que é que nós estamos fazendo. Sabe que eu aprendo, diácono Jailson, que o olhar de Deus, ele sempre vai nos ver quando o olhar do homem não nos vê. E é isso que é cristianismo, igreja. E é por isso que promessas às vezes não condicional, presbítero Luciano, se cumprem na vida de pessoas que nós olhamos e não damos nada. Quem é ele? Quem é ela para cantar? Quem é ele? Quem é ela para dar uma saudação? Quem é ele? Quem é ela para estar dentro da igreja? Verdadeiramente, querido, nós não somos nada. Sabe o que que nós somos? Somos só eleitos, somos só escolhidos, somos aqueles que quando Deus fita os olhos em nós, ele diz: eu amo, eu tenho uma obra a realizar, a concretizar, e que quando isso acontece, se coloca na brecha, porque a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Quando nós vamos ver o histórico desse homem chamado Abraão, nós vamos ver que este homem chamado Abraão, ele teve erros, que este homem chamado Abraão cometeu pecados, porque nós temos o hábito de olhar para esses ícones da Bíblia, Davi, Abraão, e imaginar que eles foram um super crentes, super pessoas que não tiveram problemas, que não tiveram dificuldade. A gente vai ver dentro da biografia do homem chamado Abraão, que mesmo com seus erros, com seus pecados, com situações de enganos, que obstáculos que Abraão enfrentou, ele teve uma vida com a qual muitas das vezes meio que se depararam com situações adversas. O problema, querido, que Deus ele não olha para as situações adversas que a nossa vida é cercada. Ele olha, querido, para uma coisa que muitas das vezes nós deixamos de ter, que é atitude. Abraão errou, Abraão falhou, Abraão pecou, mas a todo instante, querido, a gente vai aprender com a história desse homem, que ele não desacredita da promessa, que em nenhum momento ele não deixa de adorar a Deus, que em nenhum momento, igreja, ele não deixa de sacrificar ao Senhor, de gerar adoração para o seu Deus. O que me chama a atenção da história da vida desse homem, e todas as vezes que eu vou olhar para a história de Abraão, eu vou ver a minha história, eu vou contemplar a sua história, eu vou ver, querido, que o maior interessado de fazer com que a promessa de Deus ela possa se cumprir na sua vida, assim eu entendo que é o Senhor. O maior interessado em ver o teu crescimento, em ver o teu amadurecimento, querido, é o próprio Deus. E aí às vezes a gente se
se pergunta: mas por que essa promessa não se cumpre? Por que demora tanto tempo? Por que o Senhor não está me vendo? O problema é que a gente não entende o processo, a gente não entende as etapas que Deus está trabalhando, porque bem sabemos que se algumas coisas acontecerem no presente momento, ao invés de ser bênção, amado, vai ser maldição. Ao invés de ser coisas que possam nos fazer crescer, vai nos fazer regredir. Só que a Bíblia vai contar, querido, para nós a história deste homem chamado Abraão, aonde ele recebe uma promessa, aonde ele tem uma promessa, e essa promessa passa por esse processo de tempo. De repente, querido, você está aqui participando de algumas campanhas, participando de alguns cultos, e você ainda não viu o cumprimento da promessa. Só para que eu possa entender quantos aqui estão embaixo de uma promessa, levante uma das suas mãos para o alto. Olha aí, ó, quantas pessoas estão aí embaixo de uma promessa. E às vezes a gente tenta encontrar as respostas de alguns porquês da vida. O porquê isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com o meu irmão da esquerda. Mas porque essa promessa não se cumpriu na minha vida, mas se cumpriu com o meu irmão da minha direita. E aí a gente tenta encontrar explicações. Mas entenda o que o livro de Deuteronômio vai dizer: que existem coisas que são reveladas aos homens, agora existem coisas que só compete a Deus. É só Ele que tem, querido, a revelação. Mas uma coisa é certa, amado: no momento certo vai acontecer, no momento exato vai acontecer. E quando acontecer, alegra o teu coração, celebre com júbilo, celebre com instrumentos de corda, celebre com alegria, porque é isso, querido, o que o Senhor quer que venhamos a fazer. Olhando toda a história de Gênesis a Apocalipse, pessoas que foram alcançadas pelas promessas de Deus, elas se alegraram, elas celebraram, elas fizeram toda, querido, assim, a diferença, porque elas sabiam das suas limitações e das suas condições. Só que olhando a história deste homem chamado Abraão, eu vou tirar algumas lições para que a promessa ela possa se cumprir em nossa vida. A história de Abraão, ela tem tudo a ver com as nossas histórias do dia a dia, do nosso cotidiano. Escute esta biografia desse homem chamado Abraão. No capítulo 15, querido, ele agora vai se lançar dentro de uma tenda. Ele está dentro de uma tenda, e dentro da tenda ele fica triste. Dentro da tenda, querido, ele fica oprimido. Dentro da tenda, querido, ele fica cabisbaixo. Dentro da tenda, querido, ele vai colocar as suas limitações diante de Deus. Mas eu vou aprender algumas lições dentro da tenda. Dentro da tenda, querido, Deus vai animar a Abraão. Dentro da tenda, querido, Deus vai se desprender do seu trono e vai entrar dentro da tenda e vai animar Abraão. Olha o que Deus, querido, vai falar para Abraão, querido: louvado seja o nome do Senhor. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas será de ti gerado esta semente para ser o teu herdeiro. E o curioso é que quando Deus vai entrar na tenda para falar com Abraão, Deus vai dizer para Abraão: Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo, e o teu galardão, Abraão, vai ser de sobremodo grande. Sabe, querido, o que eu entendo, o que eu aprendo no momento que nós estamos tristes, estamos cabisbaixos, muitas das vezes desesperados, querendo abandonar tudo, querendo muitas das vezes inclusive dar cabo da nossa própria vida, é que quando Deus ele entra na tenda,
Ele vai dizer: não temas. Sabe, querido, quantas vezes a palavra não temas está escrito na Bíblia? Nada mais e nada menos do que 365 vezes. A palavra não temas é um refrigério, é um bálsamo, é uma pérola diária para a nossa vida. Sabe o que Deus nessa noite está querendo falar com a minha vida e com a tua vida? Sabe por quê? Porque o interesse do adversário é nos confrontar, é nos desanimar, é paralisar nossa caminhada diante de alguns acontecimentos esses que cercaram a nossa vida. Não pediram licença, não pediram para adentrar, mas a notícia ruim veio, a notícia ruim bateu na nossa porta, e quando nós abrimos a porta, ela não pediu licença, entrou, sentou no sofá e falou: não vou mais sair. E ao invés de nós reagirmos, ao invés de nós confrontarmos assim a notícia ruim, muito pelo contrário, nós vamos paralisando, e eu vou ver Deus entrando na tenda para dizer e para sacudir Abraão e dizer: Abraão, não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo. Sabe que eu entendo, querido, nessa noite, na tua luta, na tua dificuldade, Deus está dizendo: eu estou entrando na tenda da tua vida, eu estou entrando, querido, no meio do teu projeto, eu estou entrando no meio do teu sofrimento, eu estou entrando no meio da tua adversidade, eu estou entrando no meio da tua tristeza, eu estou entrando, querido, aonde ninguém pode entrar, só para te dizer: não temas, porque eu sou o teu escudo. Não temas, porque eu te fortaleço. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te renovo. Quantos acreditam, levanta a sua mão e vai adorando. Quantos acreditam, levanta a sua mão e vai adorando. Deixa ele entrar na tua tenda. Deixa ele entrar na tua tenda. Deixa ele entrar na sua tenda. Porque tenda é um lugar momentâneo. Além de lugar momentâneo, é um lugar onde a gente não tem muito poder de deslocamento. Tenda, além de ser um lugar momentâneo, é um lugar onde tem limites. Eu chego aqui, eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá. E Abraão estava assim, ó, indo nos seus limites, olhando as suas dificuldades. O meu herdeiro vai ser o pequenino Damasceno Eliezer. Eu não tenho descendência, eu não tenho descendência, eu não tenho a concretização da promessa. Abraão está olhando, querido, para os seus ideais. Abraão está olhando para a sua individualidade. Abraão está olhando para os seus interesses pessoais. Abraão está olhando, querido, para aquilo que iria satisfazer o seu eu, o seu ego. Porque quando Abraão vai passear com o filho da promessa, as pessoas vão dizer: aquele ali é o filho da promessa. O que Abraão queria mostrar, querido, é que a promessa havia se concretizado, mas era para satisfazer o seu eu. E enquanto, querido, eu estiver em primeiro ponto, Deus não vai concretizar. Enquanto, querido, o teu eu estiver acima do eu de Deus, Deus não vai concretizar. O que eu aprendo é que Deus, querido, vai falar com Abraão: não temas, Abraão, porque eu sou contigo, sou o teu escudo e sou a tua recompensa. O que Deus está querendo falar? Eu sou mais importante do que teu filho Abraão. Eu sou mais importante do que tudo que possa cercar a tua vida. Eu sou mais importante, Abraão, do que esse ar que você respira. Abraão, eu sou mais importante do que essas propriedades que você tem, do que essas ovelhas, do que esses bois. Sabe o que Deus está querendo dizer para Abraão e para algumas pessoas aqui que precisam entender? Que se a promessa não aconteceu e não se concretizou, é porque você está invertendo valores. Enquanto Abraão não entendeu que a promessa tem o processo do tempo, Deus não poderia realizar. Entenda, querido, que às vezes algumas coisas acontecem, mas não acontecem para te enterrar, não acontecem para te matar, acontecem para te despertar, para sacudir a sua vida, para que você possa entender que os propósitos de Deus, os planos de Deus são maiores do que os nossos.
Aquela noite foi uma noite maravilhosa para Abraão. Já vou te mostrar. Abraão, na sua oratória, no seu diálogo com Deus, lembra Deus da promessa. Lembrando Deus da promessa, ele conta para Deus sobre essa promessa. Ele fala com Deus sobre essa promessa. Só que ele não esperava, querido, ser surpreendido por Deus. Ele queria surpreender Deus diante do seu diálogo. Ele queria surpreender Deus diante das suas lamentações. E aí Deus ouve tudo aquilo que ele está falando dentro da tenda. Deus agora faz um convite: vamos passear, Abraão. E Abraão possivelmente diz: mas passear para onde, Senhor? Ele: vamos para fora da tenda. Vamos para fora da tenda que eu tenho algo para te mostrar. Até porque aquela noite era uma noite linda. Até porque aquela noite era uma noite onde as estrelas, as constelações estavam assim muito bonitas. Por quê? Porque Deus vai chegar. Saiu para fora da tenda, Abraão. Abraão sai para fora da tenda e vai falar: pois não, Senhor, já saí para fora da tenda. Agora Deus vai falar para Abraão: olha, Abraão, como a noite está bonita. E Abraão possivelmente vai concordar: é verdade, o Senhor, tudo que o Senhor faz é perfeito, tudo que o Senhor faz é lindo, tudo que o Senhor faz é formoso. E agora Deus vai falar: começa, querido, a contar as estrelas do céu. Abraão conta 1, 2, 3, 4, 5, perde a conta. E Deus conta de novo, Abraão. Abraão começa assim a contar novamente, erra a contagem. Abraão, se fosse uma pessoa formada em astronomia, possivelmente ia contar agora de uma forma diferente. Ia começar pelo Cruzeiro do Sul, ia começar a contar algumas estrelas, mas no meio da contagem Abraão vai errar novamente. E Abraão vai dizer: Senhor, eu não tenho medo de pegar verruga, eu não tenho medo de contar estrela, porque tem um dogma, tem um conto aí que diz que se contar as estrelas eu vou pegar a verruga, mas não é esse o meu medo. O meu medo não é esse, Senhor. O problema é que não dá para me contar. Eu vou chamar aqui o evangelista J, que é bom em números, em matemática, e ali o evangelista J começa também a contar, mas não consegue. Ele fala: não dá para contar. Aí, querido, é onde Deus entra. Se não dá, eu posso contar, porque, querido, esse nosso Deus, ele chama cada estrela pelo seu nome, pela sua formosura, pela sua grandeza. E assim Deus vai dizer para Abraão: Abraão, assim será a sua descendência. Parece que eu estou vendo aqui pessoas já entendendo o mistério. Querido, não olhe para a tenda, olhe para a amplitude do que Deus vai fazer na tua vida. O nosso Deus, querido, é infinitamente poderoso. O nosso Deus é infinitamente, querido, poderoso para fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos. Abraão, gente, creu naquilo que o Senhor estava falando. Creu, acreditou. Ninguém poderia tirar do coração de Abraão aquilo. Ninguém. Deus falou: Abraão, vou te conceder o filho. Aquela noite mudou a história de Abraão, como eu acredito que essa noite pode mudar a sua história, como essa noite pode mudar o quadro da sua vida. Abraão ficou tão impactado com aquele cenário que Deus criou, que Deus formou para Abraão, que no amanhecer do dia, Abraão vai preparar uma oferta para o Senhor. E quando Abraão vai preparar uma oferta, ele vai lá na sua melhor ovelha. Ele pega a melhor ovelha, corta a ovelha, prepara o altar, porque Abraão entendia o que era sacrificar. Abraão entendia o que era ofertar. Abraão vai pegar a melhor ovelha, vai cortar a ovelha e vai levar sobre o altar. E o que me chama a atenção é que quando Abraão vai levar essa oferta ao altar, ele pega o melhor, o sangue da ovelha começa a escorrer. A história vai dizer que as aves de rapina sentiram o cheiro do sangue, sentiram o cheiro do sacrifício. Agora a história diz que
as aves de rapina, por sentirem o cheiro, a gente pode comparar as aves de rapina com os corvos, com os urubus, podemos comparar as aves de rapina com os abutres, com os carcarás, com essas aves que gostam de carniça. Agora a história vai dizer que as aves de rapina querem impedir com que o sacrifício de Abraão pudesse chegar até a Deus. E o que Abraão faz, pastor? Abraão, ele pega, e todas as vezes que a ave de rapina queria comer a sua oferta, ele começava a enxotar. Ele começava a enxotar, porque aquilo que ele havia colocado era um sinal de gratidão. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Tem muita ave de rapina querendo tirar, querido, a tua oferta, querendo tirar, querido, aleluia, o teu coração, querendo tirar coisas que o Senhor já declarou, e você precisa expulsar as aves de rapina. Pastor, o que seria a ave de rapina? Deixa eu te explicar. Você está na promessa, irmãos. Você está pegado na promessa. E aí você, sem que perceba, alguém chega próximo de você, você está no maior vento, irmãos. Sua conta bancária não está mais nem no vermelho, está roxa. Está sofrendo uma asfixia. Ela nem tomou um mata-leão, ela sofreu um estrangulamento, irmãos. Só você sabe como é que ela está. Aí, ao invés de você ser encorajado, continua, porque Deus vai te dar vitória. São pessoas que vão te ajudar, querido, a erguer, a erigir o altar, a jogar uma oferta no altar. São pessoas que vão falar assim: se preocupa não, teu nome vai para o SPC, não tem problema não. Daqui a pouco ele vai para o Serasa, vai para o Banco Central. Mas isso acontece com todo mundo. Quem é que não está endividado? Se eu fosse você, eu ainda usaria os créditos que você tem para ficar mais vermelho ou mais roxo. Aves de rapina são pessoas que não querem ver teu crescimento. Aves de rapina são pessoas que chegam diante de você para falar mal da pessoa que está do teu lado. Ave de rapina são pessoas que querem mudar o foco da sua visão. E por isso, querido, nessa noite você precisa pegar um galho e expulsar as aves de rapina. Aves de rapina são aquelas pessoas que, ao invés de te ajudar, estão te atrapalhando, estão te levando para o fundo do poço, estão te levando para o abismo. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer isso para você. Você precisa preparar o altar, colocar a melhor oferta no altar. Querido, quando eu quero falar de oferta, eu não quero falar de valores financeiros. Mas eu quero falar de quê, pastor? Da sua vida. A sua vida. A sua vida tem muita importância. De repente não para a pessoa que está do teu lado, mas quando Deus olha para você, Ele vai dizer: é a menina dos meus olhos, é o meu eleito, é a minha eleita, é o meu príncipe, é a minha princesa. Ofereça a sua vida como oferta, e não deixe que as aves de rapina possam atrapalhar o agir de Deus. Quando eu vou olhar, querido, para a biografia desse homem chamado Abraão, no capítulo 16 ele vai dar crédito à sua esposa, à sua mulher. Até porque os dois já tinham idades avançadas. Até porque, querido, diante do olhar do homem aquilo era impossível. E aí a sua esposa Sarai vai querer ajudar esse homem chamado Abrão, que veio se chamar Abraão. A história vai dizer que Sarai tem uma grande ideia e diz: Abraão, eu já sou idosa, o meu ventre está fechado e não tem como essa promessa se concretizar. Coabita com Agar, tem uma relação com Agar, tem a minha permissão. Só, querido, que a gente precisa entender que quem recebeu a promessa não foi Sarai, quem recebeu a promessa foi Abraão. Não tenta ajudar Deus no milagre não, meu irmão. Não tenta ajudar Deus não, minha irmã, no milagre. Se Ele te prometeu no momento certo, essa promessa vai se cumprir no momento exato. Entenda uma coisa: quando se cumprir, você vai ver a manifestação da glória de Deus. Querido, não tente ajudar Deus, porque Deus, deixa eu te contar uma coisa, Deus é
expert em fazer milagre. Deus é expert em fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. O problema é que nós olhamos, amado, para a nossa limitação. Abraão com 99 anos, já um senhor de idade. Sara com o seu ventre fechado, olhando as suas condições. Se a gente for olhar para as nossas condições em algumas situações, amados, nós não temos condição nenhuma. Querido, a única coisa que eu aprendo muitas das vezes com a vida, que o não a gente já tem como resposta. O sim, ele só vai ser uma evidência se você tentar. Se você, querido, sair da zona de conforto. Se você, querido, colocar o peito e a cara para bater. A gente tem que provocar a promessa na sua concretização. A gente tem que provocar um milagre. E quando eu vou olhar para a história de Abraão, eu vou ver tudo isso. É uma pessoa que tem que acreditar atentamente. E o que eu vou aprender no capítulo 18 do livro do Gênesis é que no capítulo 18, depois você pode acompanhar em casa, vai dizer o seguinte: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à tenda, quando tinha aquecido o dia, ele levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. Quando nós vamos agora olhar para a história de Abraão, a história que eu acabei de ler para vocês, Abraão está na porta da tenda. Abraão agora já não está mais, querido, estar dentro da tenda. Abraão vai adorar a Deus é na porta da tenda. Mas pastor, pelo que o Senhor leu e pelo que eu entendi, o sol estava escaldante, o dia estava quente. Mas para Deus, querido, é isso. Quando você quer um milagre, não importa o sacrifício, não importa o calor, não importa a dificuldade. E Abraão entendia muito bem disso a partir daquela noite que viera mudar a sua história. Abraão não queria mais adorar a Deus dentro da tenda. Abraão queria adorar a Deus agora fora da tenda. Só por a atitude de Abraão, Deus vai concretizar a promessa a Abraão. Vai falar: Abraão, daqui a um ano, a sua esposa Sara vai conceber um filho. Quem está dentro da tenda? Tenda é lugar de limite. Tenda é lugar, querido, que limita a nossa visão. Sara está dentro da tenda. Lá dentro da tenda ela vai dar aquela risada que não vai acreditar. Deus vai chegar e vai falar: por que está rindo, Sara? E ela vai falar: não, não estou rindo. Está rindo porque eu vi você sorrindo. É como, querido, se alguém chegasse para você e falasse que esse teu sonho, falasse que a concretização dessa sua faculdade vai acontecer. É como se alguém chegasse e falasse para você, irmã Diná, que aquele problema Deus vai resolver. E aí a gente vai olhar para a dificuldade e vai falar: não tem jeito, eu não consigo. Só, querido, que nós temos que estar na porta da tenda, acreditando no sobrenatural, acreditando no milagre. Eu me recuso a acreditar que Deus te trouxe, querido, para dentro deste lugar, para você continuar vivendo a mesma vida, vivendo a mesma história. Não, é momento de estar na porta da tenda para adorar, para reverenciar a vida dele. Olha, querido, também uma coisa bem interessante, lendo a Bíblia, é a esta tarde que eu encontrei nesse texto falando de Abraão. Abraão vai ter uma grande luta contra o pessoal que habitava em Sodoma e Gomorra. E eu já fecho aqui essa palavra. A Bíblia vai dizer no capítulo 18, no versículo 33, eu encerro aqui: e foi-se o Senhor, e quando acabou de falar com Abraão, Abraão tornou ao seu lugar. Sabe o que eu aprendo, querido? É que depois de tantas coisas que Deus fez e realizou na vida de Abraão,
a história que nós estamos aqui trazendo em evidência, que Abraão voltou para o seu lugar. Sabe que eu aprendo quando eu vou ver Abraão voltando para o seu lugar? Porque o que é dele, porque a glória é dele, porque a unção é dele. Mas eu prego muito, mas quem direciona é ele. Mas eu canto muito, mas quem direciona é ele. Mas eu adoro muito, mas quem capacita é ele. Mas eu faço muita coisa, mas quem realiza é ele. Temos que aprender a voltar para o nosso lugar, querido. Temos que entender que a glória é de Deus, que a unção é de Deus, que o poderio é de Deus, que quem realiza o milagre é o Senhor, e que quem concretiza a promessa é o Senhor. Agora, amados, eu queria que você pudesse colocar de pé para não me estender muito. O problema é que a gente entra dentro da tenda, e dentro da tenda a gente não quer sair. O problema é que a gente entra dentro da tenda, e a tenda, ela meio que ofusca os nossos sonhos. O problema é que a gente às vezes quer abandonar tudo. O problema que Abraão estava enfrentando tem tudo a ver muitas das vezes com o nosso cotidiano. Às vezes a gente não sente vontade de vir na igreja, às vezes a gente não sente vontade nem de adorar a Deus. Como a irmã mesmo declarou, às vezes o nosso corpo, ele se encontra limitado, com força, com vigor, e o desejo que nós temos é de continuar dentro da tenda. O desejo que nós temos é de estar escondido, em um lugar onde ninguém possa nos encontrar, escondido num lugar onde ninguém possa nos observar. Só que a história, querido, vai dizer que Deus visita Abraão dentro da tenda, porque Deus tinha um propósito para com a vida de Abraão. De repente você está nessa noite aqui sendo confrontado pelos teus problemas. De repente você está aqui sendo assim confrontado pelas situações que se apresentaram para você. E de repente você está igual a Abraão. Você está igual a Abraão. Você está igual a Abraão, querendo fugir, querendo correr, querendo abandonar, querendo que o mundo pudesse acabar hoje, seria uma grande vitória. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida. O que Deus quer para a sua vida são coisas maiores. Mas não tente colocar a culpa do seu insucesso em ninguém, porque o que me chama a atenção da concretização da promessa na vida de Abraão é que Abraão em nenhum momento colocou a culpa na sua esposa. Você não vai ver em nenhum momento Abraão falando: a culpa é de Sara, porque Sara já está estéril. Não, Abraão até tem um particular com Deus. Abraão até fala: mas o Senhor me prometeu e nada aconteceu. O herdeiro da minha herança é o Damasceno Eliezer. Eu já tenho muitas propriedades. É isso, irmãos, é diálogo, é falar com Deus. Se preciso for para chorar, mas que choremos na presença do Senhor, mas que algo aconteça na nossa história. Chega, meus irmãos, de ficar relatando as mesmas coisas. O que nós estamos, querido, assim tendo como metas e objetivos, são experiências novas diante de Deus. São experiências que possam marcar a nossa família, que possam marcar, querido, as pessoas que estão conosco, os nossos amigos, os nossos irmãos. Mas para isso, querido, a gente precisa sair da zona de conforto. Mas para isso, querido, a gente precisa abandonar o nosso eu, o nosso ego. Porque caso contrário, a gente só vai perder. Você vai ver, querido, e aqui eu encerro no nome de Jesus. Ambos saíram com o mesmo propósito de chegar até a terra prometida. Abraão e o seu sobrinho Ló. Abraão chegou um momento porque os pastores estavam contendendo, estavam brigando, era muita propriedade, era muita prosperidade. E Abraão falou assim para o seu sobrinho Ló: se você for pela direita, eu vou pela esquerda. Se você for pela esquerda, eu vou pela direita. Escolha o caminho que você quer. Parece que eu acredito que Ló era brasileiro, gente.
Ló gostava das coisas mais fáceis. Ló vai olhar as campinas, maravilha, ó, tô indo. E Abraão olha, só pedra, só cascalho. E a gente não gosta de quebrar pedra. Tem gente que não gosta de cavar poço, que quer que o milagre aconteça da noite para o dia. Só que a diferença de Abraão para Ló é que Abraão sabia que se o Senhor desse condições físicas, ele iria quebrar pedra, ele iria cavar poço, mas no final ele sabia que o melhor de Deus estava reservado para a sua vida. O melhor de Deus, querido, está reservado para você. Mas pastor, eu estou aqui, ó, durinho igual um coco, não tenho R$1. Hoje você não tem R$1, mas amanhã o Senhor vai te colocar como cabeça, como gerente. Mas pastor, hoje eu estou aqui cheio de enfermidade, amanhã o Senhor vai trazer cura para a tua vida. Sabe aquela leucemia, sabe aquele câncer, sabe aquela AIDS, sabe aquela dor na cabeça, aquela dor na coluna, já saiu, já saiu, já saiu, já saiu. Sabe aquela opressão, sabe aquele demônio falando no teu ouvido, hoje você está assim, mas amanhã o sobrenatural de Deus vai te fazer um instrumento, vai te fazer uma ferramenta para Deus usar, para Deus resgatar vidas. Mas pastor, o senhor não conhece a minha história. É verdade, eu não conheço a sua história, mas eu conheço um Deus, querido, que tira o ponto final, coloca uma vírgula, escreve história diferente, escreve história diferente, vira páginas e faz de você, querido, príncipes, princesas. Mas pastor, só não sabe o que a minha vida tem se deparado. É verdade, eu não sei, mas a minha Bíblia diz, querido, que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, como nessa noite estão passeando por essa igreja. Fecha os seus olhos no nome de Jesus, fecha os seus olhos no nome de Jesus. Deixa Ele te achar, deixa Ele te achar, deixa Ele te achar, deixa Ele te achar. Isso, igreja, deixa Ele te achar na tenda, deixa Ele te achar na tenda. Aleluia. Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Oh, aleluia, Ele está entrando na tenda, Ele está entrando na tenda. Isso, começa a chamar a atenção de Deus na tenda. O que diferenciou foi que Abraão chamou Deus para entrar na tenda. Chama Ele, chama Ele, chama Ele. Santo é o Senhor poderoso. Oh, aleluia, aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto que Deus vai levantar novas pessoas como Abraão, que vão ser justificados pela sua fé. Eu sinto que Deus vai derramar azeite nessa noite, como Samuel fez sobre a vida de Davi. Vai te tirar de trás das malhadas. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Eu não vou te chamar hoje aqui na frente, não, igreja. Eu estou entendendo que tem obreiro também que está precisando que Deus visite a sua tenda. Eu estou entendendo aqui que tem pessoas aqui que estão precisando que Deus entre na sua tenda.
Oh, Espírito Santo, olha aí. poderoso Deus. Eita glória. Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto Deus passeando por dentro do tabernáculo. Eu sinto Deus nessa noite te levantando, te levantando, te levantando, te levantando, te levantando. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Diga pra ele, diga pra ele, diga pra ele. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Eita glória, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Deus já está visitando tendas aqui nessa noite. Deus já está visitando pessoas aqui nessa noite. Deixa ele entrar, deixa ele entrar, deixa ele entrar, deixa ele entrar. Digno de louvor, tu és santo. Oh, aleluia. Rabanda calabandarabia. Rabanda calabandaraba sopiandere bandara. Rabanda que subiandeke yalabandará. Labanda yanabalaba sopiandeke yalabandarabia. Rabanda calabandaraba sopiandeke yalabanda. Shedeke a sopiandarabia. Sai da tenda. Começa a contar as estrelas. Começa a contar a promessa. Começa, 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 começa. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Santo é o Senhor poderoso. Reage, igreja, reage, igreja. Não deixa a sua família ir pro buraco. Reaja. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso. Xarabanda calabandarabia sopiandeke. Manda caia labandaraba sopiandere. Tu és santo. Aleluia. Com todo o respeito que você tem, a pessoa que está do teu lado, segura na mão dela no nome de Jesus. Oh, rabada calabasubi andere bandará. Rabada cala yarabashideke yalabanda yanda subanda. Rabada calabanda rabasubi andeke yalabanda rabasopia. Rabada calabanda rabasubi ande calabiada rabanda. Tem pessoas aqui que há muito tempo não são renovadas. O Senhor vai te renovar. Vai te renovar, vai falando glória, vai falando aleluia. Caiada calabanda sobe a dequei, alabanda. Rabanda que assume a decai, alabanda. Chape a decai. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, pega, 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 pega. Etarabaxi dequei. Rabanda calabanda rabinha sobe a dequei, alabanda. Tem pessoas sendo renovadas. Tem pessoas nessa noite sendo batizadas. Seja renovado, seja renovada, seja batizado agora, 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 agora. Pega, 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 pega. Pega, Deus está mudando história. Deus está mudando histórias. Deus está mudando histórias. Oh, aleluia. Alabada cala e assope alabanda. Rabanda que assume andere bandarabia. Se você pudesse, querido, contemplar como esse lugar está cheio de anjos. Como esse lugar, querido, tem anjos ministradores. Tem anjos ministradores que estão trazendo respostas. Tem anjos que estão guerreando. Tem anjos aqui, querido, com a espada desembainhadas. Tem anjos aqui que querem mudar a história, que querem mudar vidas. Só depende de você. Só depende de você. Só depende de você. Olha o que o salmista Davi vai dizer. Ele não rejeita um coração contrito e não despreza um coração aquebrantado. Chama ele, chama ele, chama ele, chama ele. Eu quero te amar. Eita glória a Deus. O teu coração. Meu Deus, olha aí, olha aí, olha aí. Ó. E me
me derramar aos teus pés. Eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto a presença dele. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória, aleluia. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aleluia. Quem pode adorar fora da tenda? Aleluia. Aleluia. Obreiro, se você sentir vontade de orar, como a pessoa que está do teu lado, ore. Se você sentir vontade de sair do seu lugar e ministrar pessoas que estão aqui, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. E não importa onde estiver, vale ou no monte, adorarei a ti, eu dando glória, aleluia. Quem pode dar glória? Quem pode dar aleluia? Oh meu Deus, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Oh, aleluia. Senhor, preciso do teu olhar. Eita, maravilha, olha aí, ó. Batidas do Eita, teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te junto com os anjos cantarei, tu és autor, exaltado, aleluia. Pegou. Quem está apagado está acendendo. Quem está apagado está acendendo. Quem está apagado está acendendo. Quem está vazio, Deus está enchendo. Está enchendo. Deixa ele encher. Vai ministério de louvor. Joga pra fora. Aleluia, aleluia. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vai enchendo. Vai enchendo. Vai enchendo, meu Pai, da tua presença. Vai enchendo da tua presença. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Deixa Deus te encher. Enche, Jesus. Olha aí, tem pessoas que às vezes ficam dentro da tenda, mas é porque estão vazias e elas precisam ser cheias. Então enche. Você na internet, seja cheio, seja cheia. Oh meu Deus, olha aí. Oh meu Deus do céu, olha aí. Vai dizendo aleluia. Pegou lá atrás, ó. Pegou aqui na frente. Pegou também lá. Pegou. Vai enchendo, Jesus. Enche lá os meus irmãos da sonoplastia. Enche, meu Pai, os meus irmãos cinegrafistas. Enche.
meu Deus do céu, olha aí. Eu queria ouvir a igreja adorando. Eu queria ouvir as mulheres, o coral feminino adorando. Só nesse refrão, só nesse refrão. Os homens buscando. Os homens buscando ser cheios da presença de Deus. Deixa o coral feminino, deixa o coral feminino, isso. Vai, mulheres. Vai, mulheres de Deus. Olha aí, homem de Deus, vai buscando, vai buscando, vai buscando, vai buscando a essência de Deus. Vai, coral feminino, vai, coral feminino. Eita glória. Isso. Agora as mulheres buscando e o coral masculino. Vamos lá, voz de arcanjo. Vamos, homens de Deus. Vamos, o grupo Essência. Oh, aleluia. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí como as mulheres estão sendo cheias. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vai, vai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai todo mundo junto, pega, 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 pega. Pegou isso, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Continue, continua adorando, continua adorando. Meu Deus do céu, o pessoal do meio está ficando aqui, ó, renovado. O pessoal do meio está sendo revestido. Oh, meu Deus do céu, eu estou vendo aqui, ó. Eu estou vendo aqui o azeite sendo derramado. Para fechar, para fechar, para fechar, para fechar, para fechar. Oh, meu Deus do céu. Tem pessoas que ainda não sentiram nada. Tem pessoas que só sentiram arrepio. Aleluia, Santo de Deus, te louvamos, te glorificamos e te agradecemos por tudo. E se você pode, meu irmão, minha irmã, joga a tua mão para cima e dê o melhor aplauso que você puder fazer para o Senhor. Vai, querido, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Por 20 segundos vai adorando a Deus. Por 20 segundos, querido, dê o melhor glória a Jesus. Por 20 segundos, dê o melhor aleluia. Por 20 segundos, dê o melhor para Deus, para Deus, para Deus. Vai, adore, adore com os instrumentos, adore com os instrumentos. Deixa ele te tocar, deixa ele te tocar, deixa ele te renovar. Oh, aleluia, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, Rabadakaya soba da Arábia, Mandakaya Rabadarapa, Subiande Keia Lavanda. Aleluia. Querido, só quem puder fazer isso no nome de Jesus, dê um abraço na pessoa que está do teu lado, aperte a mão dela, diga para ela: as promessas de Deus vão se cumprir. Saia da tenda, porque a tenda limita a sua visão. Saia da tenda, porque Deus está preparando coisa grande para a tua vida. Saia da tenda, porque Deus está escrevendo novas histórias. Saia da tenda, porque tenda é lugar de passagem. Saia da tenda, porque o melhor de Deus vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Aleluia. Pode se assentar mais uma vez, dando um lindo aplauso para